introduzimos o conceito de superfície, de dimensão M num espaço de dimensão N, e mostramos que se a superfície é de classe CK, então as mudanças de parametrização são dadas por diffeomorfismos de classe CK. Isso que nós estamos chamando aqui de superfície de dimensão M no espaço euclidiano de dimensão N é comumente chamado também muito de subvariedades do espaço euclidiano. Superfície, vou continuar chamando de superfície, porque são superfícies de dimensão vária. Agora, vamos falar sobre o espaço tangente, espaço vetorial tangente. Então, ele tem uma superfície, tem um ponto. O espaço vetorial tangente à superfície naquele ponto é um subespaço do Rn. A superfície suposta contida no Rn. É uma superfície de dimensão M contida no espaço euclidiano Rn. Ele geralmente é representado geometricamente assim, mas os seus vetores são vetores tangentes à superfície. Como todo vetor, o lugar certo da origem dele é na origem. Para ser um subespaço, ele tem que conter a origem. Mas esse desenho que nós fazemos é o desenho de uma variedade afim paralela ao subespaço, passando por aquele ponto. O espaço vetorial tangente pode ser considerado, como eu falei na aula passada, de duas maneiras. Pode ser vista como conjunto dos vetores velocidade, de caminhos diferenciáveis. O vetor de velocidade no ponto zero, de caminhos diferenciáveis, cuja imagem está contida em M, que tem a propriedade de que lambda de zero é igual a P. Então, para cada um desses caminhos, o vetor velocidade é um vetor tangente e todos os vetores tangentes são obtidos desse modo. Tem uma segunda descrição, que é o espaço vetorial tangente é a imagem do espaço euclidiano pela derivada onde a derivada no ponto x0, ponto x0, derivada de uma parametrização, onde φ é uma parametrização, tal que φ de x0 seja P. Quer dizer, eu tenho uma parametrização
Então, para cada vetor aqui tem a sua imagem pela derivada e o conjunto dessas imagens é o espaço vetorial tangente. Essa definição A, como eu mencionei antes, é intrínseca, não envolve nenhuma escolha arbitrária, mas não deixa claro que o espaço vetorial tangente seja realmente um espaço vetorial. A definição B deixa claro que o espaço vetorial tangente é um espaço vetorial de dimensão m, porque toda parametrização é uma imersão, ou seja, que a derivada é injetiva, portanto, sua derivada leva isomorficamente o Rm num subespaço de dimensão m do Rn. Então, a imagem é um subespaço vetorial de dimensão m. Então, só resta ver que essas duas definições levam ao mesmo conjunto. Que todo vetor velocidade de um caminho diferenciável é a imagem de algum vetor do Rn pela parametrização, qualquer que seja a parametrização, resulta do seguinte, porque se eu tenho um caminho que passa pelo ponto P, para t igual a 0, então o φ inverso composto com lambda é uma aplicação diferenciável, como nós vimos na aula passada. Embora φ inverso eu não possa, no momento, dizer que φ inverso é uma aplicação diferenciável, φ inverso composto com lambda, evidentemente esse φ inverso está definido. Para definir φ inverso, eu tenho que definir na imagem V da parametrização. φ é uma parametrização que leva V0 em V e φ inverso está definido só em V. E quando o caminho lambda tem lambda de 0 é igual a P, eu posso sempre supor que o intervalo menos epsilon é escolhido de tal modo que a sua imagem esteja contida em V. Consequentemente, φ inverso composto com lambda tem sentido. E esse φ inverso composto com lambda vai nos dar um caminho em V, cujo vetor velocidade, no ponto 0, tem por imagem o vetor velocidade de lambda, por uma razão muito simples, é porque o φ composto com φ inverso é a identidade. Então, φ de φ inverso de lambda é lambda, consequentemente a derivada pela regra da cadeia. Se eu tomar o vetor velocidade V0 de φ inverso de lambda no ponto 0 e tomar a imagem desse vetor velocidade pela derivada de φ, eu obtenho o vetor velocidade de lambda. Portanto, todo elemento do espaço vetorial tangente definido segundo a definição A é um vetor que está na imagem do Rm por uma transformação linear, que é a derivada da parametrização. Reciprocamente, se eu tiver em P, aqui está o x0, aqui está o v0. Se eu tiver um vetor aqui, v0, e tiver a sua imagem ou seja, se V é um elemento do espaço vetorial tangente de acordo com a definição B, esse V também é um elemento do espaço vetorial tangente de acordo com a definição A, simplesmente porque eu posso considerar
o V0 como sendo o vetor velocidade, digamos, de um caminho retilíneo, não precisava nem ser um caminho retilíneo, qualquer caminho que tivesse V0 como vetor velocidade, e olhar para a imagem desse caminho pela parametrização e o vetor velocidade dessa composta, quer dizer que eu tenho, digamos, um caminho μ, que é o caminho μ de t é igual a x0 mais t v0, esse é o caminho retilíneo. Então isso aqui, φ composto com μ, dá um caminho lambda cujo vetor velocidade é esse v. De modo que essas duas definições coincidem e o espaço vetorial tangente fica bem definido. O importante a respeito do espaço vetorial tangente é que, com a ajuda do espaço vetorial tangente, nós podemos definir a derivada de uma aplicação diferenciável de uma superfície em outra superfície. Isso nós veremos daqui a um pouco. Ok? Então, esse aqui é o espaço vetorial tangente. Uma base do espaço vetorial tangente pode ser obtida sempre que eu tiver uma parametrização. Toda parametrização da superfície válida numa vizinhança do ponto P determina uma base do espaço vetorial tangente, que é formada pelos vetores dφ sobre dx1 no ponto x0, etc., dφ sobre dxm no ponto x0. Se φ é uma parametrização de uma vizinhança de P, e esse P é φ de x0, então isso aqui é uma base simplesmente porque cada um desses vetores dφ sobre dxi no ponto x0 é φ' de x0 aplicado ao iésimo vetor da base canônica do Rn. E esses vetores, portanto, pertencem à imagem do Rm pela transformação linear φ' de x0. Eles são linearmente independentes porque a derivada φ' de x0 é injetiva. Então, transforma uma base numa base, que o espaço tem dimensão m, gerado por essa base aí. Em cada ponto da vizinhança parametrizada V, nós temos uma base. Então, a parametrização fornece uma base. É claro que nenhuma base é melhor do que as outras. Depende da parametrização. Para cada parametrização, tem-se uma base do espaço vetorial tangente. Um exemplo de situação onde nós podemos caracterizar o espaço vetorial tangente de um modo bastante simples é o exemplo que nos fornece também um modo frequente de obter exemplo de superfícies, que é o análogo que nós já tínhamos visto para hiperfícies, que é o seguinte. Para isso, a gente precisa da noção de digamos que U seja um aberto do espaço euclidiano Rm mais N. E que F seja uma aplicação diferenciável de U em Rn. Então, um ponto C pertencente a Rn chama-se valor regular de F quando, para todo x
pertencente a U, f de x igual a c, implica que a derivada naquele ponto é sobrejetiva. Quando n é igual a 1, a derivada fica uma funcional linear. Então, a transformação linear que toma valores num espaço de dimensão 1 é sobrejetiva se e somente se é diferente de zero. De modo que essa definição aqui, nesse caso a derivada se confunde com o gradiente da função, quando n é igual a 1, fica derivada. Se você olhar do ponto de vista matricial, a derivada vai ser uma matriz 1 por m mais 1, no caso, né? Então, uma matriz de uma só linha, então é um vetor que é o vetor gradiente. E essa definição significa, o valor regular significa que no nível C, o único, no nível C não há pontos críticos, a derivada nunca se anula. O vetor gradiente de todos os pontos x tais que f de x é igual a c, o vetor gradiente é diferente de zero. Então, o teorema, que é fonte de inúmeros exemplos de superfícies, é o seguinte: se C pertencente a Rn é valor regular de uma aplicação F de classe CK, que é maior do que ou igual a 1, definida no aberto U de Rm mais N, então M, que é a imagem inversa de C, é uma superfície de dimensão M e classe CK, cujo espaço vetorial tangente em cada ponto P é o núcleo da derivada f' de P. Então a situação é essa. Nós temos uma função, uma aplicação definida no aberto do Rm mais N, tomando valores em Rn. Aplicação de classe CK. E temos um ponto C pertencente a Rn, que é um valor regular dessa aplicação. Ou seja, cumpre essa condição aqui, que é se f de x, para todos os pontos que estão no nível C, a derivada é sobrejetiva. Nessas condições, a imagem inversa de C, ou seja, o conjunto
de todos os pontos de U que cumprem essa relação aqui, ou seja, que satisfazem a equação f de x igual a c, quer dizer, nesse caso, quando c é um valor regular, a equação f de x igual a c define uma superfície de dimensão m de classe CK, e o espaço vetorial tangente a essa superfície em cada ponto, cada um dos seus pontos, é o núcleo da derivada. Então esse é o teorema. Isso aí, na verdade, é uma maneira, digamos assim, global, digamos assim não, uma maneira global de enunciar o teorema da aplicação implícita. Porque o que o teorema da aplicação implícita diz? Diz o seguinte, que se um ponto P, pertencente, no caso f, quer dizer, f de P é igual a C, se esse ponto é tal que a derivada de f nesse ponto é sobrejetiva, ou seja, essa derivada é uma transformação linear que possui uma matriz, a chamada matriz jacobiana da f, que é uma matriz n por m mais n, ou seja, uma matriz que tem n linhas e m mais n colunas. Se a derivada é sobrejetiva, significa que as n linhas são linearmente independentes. Essas n linhas, quais são as linhas da matriz dessa transformação linear? Se você tem f dada por suas funções coordenadas, as linhas da matriz jacobiana de f no ponto x são os gradientes das funções coordenadas. Dizer que o C é um valor regular significa dizer que para todo ponto x, tal que f de x igual a C, dizer que C é um valor regular equivale a dizer que para todo ponto x, tal que f de x igual a C, isso implica que o gradiente de f1 no ponto x, etc., gradiente de fn no ponto x, são vetores linearmente independentes, porque são as linhas da matriz. A matriz tem posto n, ela tem n linhas, significa dizer que as linhas são linearmente independentes. Agora, vamos admitir por um instante que o teorema está demonstrado. Na verdade, o teorema está demonstrado. Vamos admitir que formalmente ele está demonstrado. Eu vou voltar aí para lembrar porque que ele é verdadeiro. Então, eu tenho aqui a aplicação f de U. U é um subconjunto de aberto Rn mais n, e a f vai de U em Rn. Eu tenho um ponto C pertencente a Rn, que é um valor regular. Então, a imagem inversa de C vai ser uma superfície. Esses vetores, gradiente de f1, gradiente de f2, etc., gradiente de fn, que são vetores linearmente independentes, eles são ortogonais todos eles são ortogonais ao espaço vetorial tangente no ponto x, porque nós já sabemos que quando uma função é constante ao longo de um caminho, o seu gradiente é ortogonal ao vetor velocidade desse caminho. Então, esses vetores aqui são linearmente independentes e são ortogonais e pertencem ao espaço vetorial tangente a m no ponto x
ortogonal. Isso é uma coisa que nós vimos no capítulo 3 do livro. Numa situação em que nós tínhamos uma codimensão 1, só tinha um vetor. Mas aí é a mesma coisa. Quer dizer, se um caminho, a função é constante ao longo do caminho, então a derivada dessa função ao longo do caminho é zero, ou seja, o produto interno do gradiente pelo vetor velocidade do caminho é zero, de modo que eles são todos ortogonais. Então, você tem aí uma situação que não é muito comum. Você tem uma superfície no espaço euclidiano, uma superfície de dimensão m no espaço euclidiano de dimensão m mais n, que possui, essa superfície que eu estou falando é a imagem inversa de um valor regular. Ela possui n campos de vetores ortogonais linearmente independentes, n campos de vetores normais linearmente independentes. Ok? No caso de codimensão 1, é uma superfície que é a imagem inversa de um valor regular, e então tem um campo de vetores normais, que são os vetores gradientes nos diversos pontos da função cuja imagem inversa é aquela superfície. Então, voltemos ao teorema. Então, se C é um valor regular, a imagem inversa de C é uma superfície. Por quê? Porque C é um valor regular quer dizer que em cada ponto, a superfície quer dizer que em cada ponto, ele pode ter cada ponto tem um ponto P tal que f de P é igual a C. Então, nós sabemos que aí, nesse ponto P, porque C é um valor regular, a derivada da função é sobrejetiva, ou seja, que a matriz jacobiana que é uma matriz assim, formada pelas derivadas, os elementos são as derivadas parciais das funções coordenadas de f, ela tem posto n. Significa que existem n colunas dela que são linearmente independentes. Eu posso supor que que são as últimas. Então, a gente tem o teorema da função implícita, que diz que localmente esse conjunto que satisfaz conjunto de soluções da equação f de x igual a c, ele é localmente o gráfico de uma aplicação diferenciável. Portanto, ele é uma superfície. Localmente é uma superfície. Todo conjunto que é localmente uma superfície é uma superfície, porque a definição de superfície é uma definição local. Ok? Então, a superfície, e em cada ponto, o espaço vetorial tangente a essa superfície é o núcleo dessa aplicação, da aplicação derivada. Por quê? Porque o núcleo da aplicação derivada tem dimensão m, porque a derivada é uma transformação linear sobrejetiva. Então, o núcleo dela tem dimensão m mais n menos n, que é m. E aqui eu já tenho n vetores que são ortogonais ao núcleo. De modo que... Peraí, o que é que eu estou falando? O espaço vetorial tangente em cada ponto é o núcleo da derivada. Sim, porque o núcleo da derivada tem dimensão m e todo ponto do espaço vetorial tangente está no núcleo da derivada.
todo ponto do espaço vetorial tangente a M naquele ponto pertence ao núcleo da derivada. Porque se um ponto está no espaço vetorial tangente, ele é ponto, é um vetor, né? Estou falando de ponto. Todo vetor pertencente ao espaço vetorial tangente é vetor velocidade de algum caminho contido em M. Ao longo desse caminho, a F é constante. Então, o gradiente dela ao longo daquele caminho é zero. Então, esse elemento do espaço vetorial tangente pertence ao núcleo de F, da derivada de F. E como as duas dimensões coincidem, então os dois são iguais, os dois espaços são iguais. Aí isso nos permite dar alguns exemplos interessantes. Um que eu escolhi aqui, que eu botei no livro, é um exemplo que é extremamente importante em geometria, análise, em física, tudo que é o grupo ortogonal. Vou representar assim. Às vezes eu escrevo só ON, mas O de Rn, para deixar claro, é o grupo ortogonal. Conjunto das matrizes ortogonais N por N. Isso é um grupo, claro, produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal, a identidade, a matriz de identidade é uma matriz ortogonal. E é um conjunto compacto, nós sabemos. E eu posso olhar para esse O de Rn como sendo a imagem inversa da matriz de identidade pela aplicação F, que leva Rn ao quadrado das matrizes N por N em Rn ao quadrado, mas eu vou olhar para essa aplicação e a aplicação que a cada matriz leva cada matriz no produto dessa matriz pela sua transposta. Acontece que o produto de uma matriz por sua transposta é uma matriz simétrica, porque a transposta do produto é o produto das transpostas na ordem trocada. Então, se eu quiser calcular a transposta disso aqui, levando em conta que a transposta da transposta é a própria, então essa matriz é simétrica. Se é uma matriz simétrica, as matrizes simétricas, N por N, constituem um espaço vetorial, um subespaço vetorial do Rn, de dimensão N vezes N mais 1 sobre 2. Porque uma matriz simétrica, ela fica inteiramente determinada quando você conhece as suas entradas acima de e sobre a diagonal principal, ou abaixo, se você preferir. Quantas entradas tem? Tem um elemento aqui, depois tem mais 2 aqui, depois tem mais 3 aqui, depois tem mais 4, etc. Aqui tem N. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais N, dá N vezes N mais 1 sobre 2. Então, essas são as coordenadas da matriz simétrica. Não precisa olhar para as outras coordenadas, são iguais. Então, a matriz simétrica forma um espaço vetorial de dimensão N vezes N mais 1 sobre 2, ou seja, é o próprio Rn vezes N mais 1 sobre 2. Porque ela está dada, as coordenadas dela estão ali. Só escolher uma ordem que você quer colocá-las. Então, essa função aqui, essa aplicação, é uma aplicação de Rn ao quadrado em Rn mais 1 sobre 2. É essa aplicação aqui. E, evidentemente, é uma aplicação bilinear, portanto, ela é quadrática, de classe infinito. E qual é a derivada dessa aplicação?
Dá para escrever aqui? Ok. Então a derivada numa matriz X vai ser uma aplicação linear de Rn ao quadrado em R, N mais 1 sobre 2. É uma transformação linear que é aplicada a um vetor V, ou seja, uma matriz. V é uma matriz N por N. Vai dar que a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vezes a derivada do segundo, então V vezes xt mais x vezes vt. Ok? Isso é a fórmula da derivada. Muito bem, então a derivada é uma transformação linear que associa a cada V aqui, que é uma matriz N por N, uma nova matriz, que é essa aqui, que evidentemente é uma matriz simétrica. E eu quero mostrar que ela é sobrejetiva. Então, se x for ortogonal, então a derivada é uma aplicação linear sobrejetiva. Se x é uma derivada, é uma aplicação linear, se x é ortogonal, significa se x pertence à imagem inversa do i. De modo que essa afirmação aqui quer dizer que o i, isso é a mesma coisa que dizer que a identidade é valor regular de f. Então, tem que ter essa transformação linear aqui, dada por essa fórmula. Quero provar que essa transformação linear é sobrejetiva. Então, dada, vamos provar isso. Da subjúdice. Bom, então, dado a matriz aqui, ou seja, uma matriz simétrica, eu tenho que achar uma W tal que a linha de x aplicada a W ds. Ou seja, achar uma V. Ou seja, que V vezes xt mais x vezes vt seja igual a S. Não esqueça que S é igual a ST. S é simétrica, igual a sua transposta. Bom, quando a gente tem uma situação como essa, praticamente impossível de resolver, a gente apela para a sorte, né? Eu quero que a soma das duas parcelas sejam iguais, a soma seja igual a S. O melhor caso que pode acontecer é que cada uma das parcelas seja igual a S sobre 2. Então eu quero achar um V tal que essa parcela seja igual a S sobre 2 e essa aqui seja igual a S sobre 2 também. É claro que essa daqui é transposta dessa, mas essa tanto faz, essa é simétrica, tanto faz. Essa como a sua transposta.
Então eu quero, como é que eu vou fazer que x vezes vt seja igual a S sobre 2? Ou melhor, minha incógnita é V, então eu vou botar isso aqui. Tanto faz, mas eu vou escrever vezes xt igual a S sobre 2. Eu sei que a matriz ortogonal é aquela cuja inversa é a sua transposta. X vezes xt igual a identidade. Matriz de identidade. Então, como é que eu vou achar esse V? Multiplicamos o mesmo dessa igualdade aqui por x. Então, fica V vezes xt vezes x é a identidade. Fica sx sobre 2. Esse é o V que eu vou pegar. Pegando esse V, eu tenho imediatamente que, com essa escolha de V, então Sx sobre 2 vezes xt mais x vezes a transposta vezes Vt, o que é Vt? Vt é xt vezes S. Isso aqui vezes isso da identidade, sobre 2, né? Então isso aqui fica S sobre 2, mais S sobre 2, que deu S. Então, ok. Então, dada qualquer matriz simétrica S, existe uma V, a saber, V é igual a Sx sobre 2, tal que f' de x aplicada a V dá S. Então, a aplicação F tem a identidade como valor regular, consequentemente, a imagem inversa desse valor regular, que é o grupo ortogonal, é uma superfície. De qual dimensão? Bom, a dimensão é a diferença das dimensões. A dimensão dessa superfície ON é igual a n ao quadrado menos n mais 1 sobre 2. Isso aqui dá n, que multiplica n menos 1 sobre 2. Essa é a dimensão do grupo ortogonal. Tem um caso particular, que é o grupo ortogonal. Bom, tem vários casos particulares, é claro. Um caso particular é quando n é igual a 3, por exemplo, o grupo ortogonal do espaço a 3 dimensões, que é o grupo das transformações lineares ortogonais do R3, a dimensão desse grupo é 3, porque fica 3 vezes 2 dividido por 2, dá 3. E esse é um exemplo interessante, porque o grupo ortogonal O de R3 coincide não coincide, mas ele está ligado, é um espaço de recobrimento do espaço projetivo, tridimensional. Mas isso não é para agora, não. Então vamos já falar nos exemplos interessantes do espaço projetivo. Bom, há uma coisa interessante a respeito desse grupo, é o seguinte: qual o espaço vetorial tangente a esse grupo na identidade? Sempre que a gente tem um grupo de matrizes, o espaço vetorial tangente a esse grupo na matriz de identidade, grupo de matrizes em relação à multiplicação das matrizes, né? Então as matrizes são todas
matrizes invertíveis para poder serem elementos de um grupo. O espaço vetorial tangente da identidade é um objeto de muito estudo matemático e físico. É o que se chama uma álgebra de Lie, porque além da estrutura de espaço vetorial, ele tem uma multiplicação que é o colchete de duas matrizes, x, y menos y, x. Isso dá uma estrutura chamada álgebra de Lie, que é relevante em geometria diferencial, em topologia, em física. Qual o espaço vetorial tangente do grupo ortogonal na matriz de identidade? A identidade pertence ao grupo ortogonal. Matriz de identidade pertence ao grupo ortogonal, é claro. O espaço vetorial tangente ao grupo ortogonal. Vamos chamar de M. Espaço vetorial tangente na identidade é o núcleo da derivada daquela aplicação. A derivada está aqui. F' de x aplicada a V. Então fica o conjunto das matrizes x ou V pertencente a Rn², tais que a identidade, vezes V mais V vezes a transposta de V mais V vezes a transposta da identidade é igual a zero. Ou seja, VT mais V igual a zero. Então, o conjunto das matrizes. Essas matrizes têm um nome, né? Uma matriz que é menos a sua transposta. Como é que se chama? Matriz antissimétrica. Nós tínhamos visto outro exemplo, que é o conjunto das matrizes unimodulares, matriz de determinante 1. Também formam um grupo. Na verdade, um grupo cuja dimensão é n² menos 1, é uma hiperfície no espaço das matrizes. E o grupo e a álgebra de Lie daquela matriz são as matrizes de traço zero, que são as matrizes antissimétricas. Muito bem, agora nós vamos discutir de uma maneira elementar no sentido de que nós não vamos aprofundar essa análise no sentido que eu vou dizer daqui a pouco, que significa como seria o aprofundamento. Eu mencionei repetidas vezes que esse teorema, que a imagem inversa de um valor regular é uma superfície, é uma fonte interessante de exemplo de superfície. Mas ele está muito longe, embora seja útil e fornece vários exemplos, como nós acabamos de ver um interessante, ele está muito longe de esgotar os exemplos de superfície. Nós vamos ver aqui situações em que esse exemplo não se aplica, esse teorema não se aplica. Vou logo mencionar, vou antecipar um pouco e a explicação vem em seguida. Deixa eu dar um exemplo interessante de superfície. Vamos chamar de M o conjunto das matrizes
2 por 3 de posto 1. Vamos mostrar inicialmente, de maneira muito simples, que esse conjunto é uma superfície. Uma superfície que está contida em R6, né? M é um subconjunto de R6. É o conjunto das matrizes que tem 2 linhas e 3 colunas. Matriz assim. E nós vamos ver agora que M é uma superfície de dimensão 4 em R6. O que é um elemento de M? É um par de vetores em R3, por exemplo, tipo assim, por exemplo, A, B, C, A', B', C'. Isso aqui seria o U, isso aqui seria o V. Ok? Mas não é um par qualquer, é um par em que, por exemplo, o X, o U e o V não são simultaneamente zero e um deles é múltiplo do outro. Ou o V é o múltiplo real do U, ou o U é o múltiplo real do V. É claro que se o U e o V forem ambos diferentes de zero, se o U é múltiplo de V, o V é múltiplo de U. Mas se um deles for zero, o outro não é, então esse que não é zero não pode ser múltiplo do zero. Então, um dos dois é múltiplo do outro. Então esse M, ou V, é igual a TU, ou U igual a TV. Então esse M é reunião de dois abertos em M. O U é o conjunto dos elementos. O V das matrizes. Eu estou escrevendo o V, primeiro uma linha, depois a outra, tiro de baixo, boto do lado. Tal que o U é diferente de zero. Consequentemente, o V é igual a TU. T pertencente a R. Então, aqui a gente já sabe que, já que eu pus que o T pertence a R, então U e V pertencente a R3, V, o U é diferente de zero e o V é TU, T real. Então, são as matrizes em que a primeira linha é não nula e a segunda linha é um múltiplo dela. Por exemplo, pode ser 1, 2, 3 e o outro 5, 10, 15. São elementos que estão em U. Okay? E o V é o conjunto de todas as matrizes em que o V é diferente de zero e o U é TV. O U pode ser igual a zero. O M é a reunião desses dois abertos. Abertos em M. E, naturalmente, a interseção de U com V é o conjunto das matrizes UV, em que U é igual a TV e o V é igual a 1 sobre TU, não é isso? Por conseguinte,
U igual a TV com T diferente de zero. E o V diferente de zero. Portanto, o U também é diferente de zero. Se eu, por conveniência, escrever o U assim, essa figura que eu vou fazer, ela não é fiel, porque vai deixar uma brecha aqui, mas eu vou... Digamos que aqui seja o U, daqui o V, isso aqui é um pedaço da interseção, o outro pedaço vai estar ali. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, quando o U for se encontrar com o V de novo, ele dá uma volta. Então isso aqui vai ter uma certa volta, esse aqui vai ficar por cima, esse aqui vai por baixo. Meio, não está 100%, não, mas a ideia é a seguinte, você tem uma coisa, tem outra coisa, quando se encontrar, ela se encontra aqui bonitinha, mas ali vai dar uma volta. É isso que vai acontecer. Por quê? Vamos ver por quê. Por que que isso vai acontecer? Então isso aí é um exemplo de uma superfície de dimensão 4 em R6, a qual não pode ser definida como imagem inversa de um valor regular. Não é imagem inversa de um valor regular. Por quê? Primeiro, por que que isso é uma superfície? Porque eu posso definir uma parametrização assim, eu posso pegar o R3, o R3 menos o zero. E outra parametrização também, definida no mesmo conjunto. Assim, o φ de TU é igual ao U TU. Olha, T é um número real, pode ser zero. Mas o U não pode ser zero porque o U está em R3 menos o zero. E o psi de TV vai ser igual a TV V. Seu φ é seu psi. Então o φ e o psi são parametrizações. Se quiser olhar as coordenadas, é só ver aqui. Vai dar uma matriz, você olha aqui, essa matriz tem posto 1, aliás, posto 2, desculpe, posto 4. Porque o U tem 3 coordenadas, o T tem 1. E agora, a mudança de coordenadas vou chamar de xi essa mudança de coordenadas.
Quer dizer, o φ de t, x, y, z é igual a x, y, z, vírgula, tx, ty, tz. E o psi de t, x, y, z é igual a tx, ty, tz, x, y, z. Então a gente, uma conta elementar, mostra que psi inverso composta com φ leva o x, y, tx, y, z e 1 sobre t, tx, ty, tz. Então, daí a gente vê que a matriz jacobiana de Xi vai ser uma matriz assim. Não se esqueça, a matriz jacobiana tem como linhas os gradientes das funções coordenadas. O gradiente da primeira função coordenada é essa aqui. O gradiente dela é menos 1 sobre T2, 0, 0, 0. A segunda função coordenada é essa aqui. O gradiente dela derivado em relação a t é x, em relação a x é t, em relação a y é 0, em relação a z é 0. Essa aqui também, o derivado dela em relação a t é y, em relação a x é 0, em relação a y é t, em relação a z é 0. E essa aqui, a derivada dela em relação a t é z, em relação a x é 0, em relação a y é 0, em relação a z é t. Então essa é a matriz jacobiana. Aqui tem um erro. É que o domínio dessa função é R menos 0 vezes R3 menos 0. E a imagem dela também está em R menos 0 vezes R3 menos 0. Porque na interseção de U com V, o T é diferente de 0. Está escrito ali. Então, a gente vê o seguinte, a matriz jacobiana de Xi tem o determinante vai ser menos t. Esse determinante é menos t, que é uma função definida aqui, que para ter negativo, esse determinante é positivo, e para ter positivo, o determinante é negativo. E nunca é zero, porque o Xi é uma mudança de coordenada. Então, aliás, por isso é que eu percebi que eu tinha esquecido de botar aqui o R menos 0. Claro que não pode ser zero, que o determinante de uma mudança de coordenadas, o determinante jacobiano é diferente de zero. Então, esse determinante é uma função de R3, de R menos 0, vezes R3 menos 0 em R. E esse determinante ele muda de sinal. Você tem uma mudança de coordenadas em que o determinante não tem sinal constante. Então, por isso é que essa superfície aqui não é orientável. Quer dizer, espera aí, mas você ainda não disse o que é orientável. Estou dando primeiro um exemplo de uma situação em que você tem uma mudança de coordenadas em que o determinante assume dois sinais diferentes na mesma mudança de coordenada. E quando isso acontece, a superfície não pode ser orientável. Então vamos definir o que é uma superfície orientável
e verificar esse fato. Que é uma superfície orientável. Noção de orientação é uma noção fundamental. Existe, por exemplo, se o universo fosse uma superfície, fosse dimensão 3, na verdade tem dimensão 4, mas do nosso ponto de vista, vamos olhar para a dimensão 3, fosse não orientável, existiria um caminho desorientador, que a pessoa saía daqui, percorria esse caminho desorientador, quando voltasse, o lado esquerdo virava o lado direito, o meu relógio passava a ser tudo ao contrário, o livro que eu levasse, ninguém podia ler, a não ser com o espelho, e eu ia falar tudo atrapalhado, de frente para trás, de trás para diante. Ainda hoje não existe essa conjectura em cosmologia. Será que o universo é uma superfície orientada? Mas é que existe um caminho tão longe que quando volta... Porque se você pega a faixa de Möbius, por exemplo, e se você percorre, dá uma volta na faixa de Möbius, você sai com a mão direita, você volta com a mão esquerda. Você faz um desenho da mão direita, quando você volta com o desenho da mão esquerda. Então, o que é uma superfície orientável? A superfície orientável é uma superfície que possui um atlas compatível. O que é um atlas? Um atlas tem uma superfície. Um atlas é um conjunto de parametrizações cujas imagens cobrem M. Por definição, um conjunto é uma superfície quando ela possui um atlas, ponto final. Um atlas de classe CK. Duas parametrizações se chamam compatíveis Φ é uma parametrização. Psi é outra parametrização. Chamam-se compatíveis ou elas estão tão longe uma da outra que não tem como ter incompatibilidade. Eu não posso dizer que eu sou incompatível com um chinês que mora em Xangai, por exemplo, que eu nunca vi. Eu não sou incompatível com ele, porque ele não tem condição de ser incompatível. Então, eu sou compatível. O que não é incompatível é compatível. Ou W interseção V interseção W é não vazio e o determinante jacobiano da mudança de coordenadas, da mudança de parametrização, é positivo em todos os pontos. Então, isso aqui é parametrizações compatíveis. É quando a mudança de parametrização, você tem aqui, você tem aqui o Φ, tem a Psi,
Tem aqui a psi, que é φ inverso, psi inverso. Então essa tem determinante positivo. Naquele exemplo que nós vimos aqui, eu tenho uma mudança de parametrização, que essa interseção aqui tem dois pedaços. Num pedaço o psi tem determinante jacobiano positivo, no outro pedaço ele tem determinante jacobiano negativo. Então elas são incompatíveis. Mesmo que tivesse tudo negativo, já seria incompatível. Se a mudança de parametrização for tal que o determinante jacobiano é negativo em todos os pontos da imagem inversa do V de interseção W, então eu posso fazer uma pequena mudança e fazer com que elas fiquem compatíveis. É só pegar, trocar o sinal de uma das coordenadas de V0, por exemplo, botar V0 estrela, e fazer uma aplicação aqui que a cada x1, xm faz corresponder o menos, por exemplo, menos x1, x2, xm, e fazer, em vez do φ, tomar o φ bar, φ estrela, que é o φ composto com essa coisa aqui. Aí o sinal vai mudar. E não muda a imagem, não muda o V, não muda o V0, não muda... Bom, o V0 passa a ser isso aqui. Trocando o sinal da primeira coordenada, por exemplo. Então, seja como for, duas parametrizações se dizem compatíveis quando a mudança de parametrização entre elas tem determinante jacobiano positivo em todos os pontos. Okay? E um atlas se chama um atlas coerente quando duas quaisquer de suas parametrizações são compatíveis. Coerente quer dizer, não tem contradição. Eu já falei para alguns de vocês aí, eu vou repetir agora em público o seguinte. Às vezes a pessoa acha que uma coisa é difícil, simplesmente não porque aquela coisa seja difícil, mas simplesmente porque não está familiarizado com aquilo. Esses conceitos que estou jogando assim para vocês aos montes, para muitos de vocês isso é novidade, mas não são difíceis. São simplesmente novos. Então tem que adquirir familiaridade, tem que bater nas costas. Oi, companheiro, tudo bem? Tá, estou aí. Então o atlas coerente é uma coleção de parametrizações que cobrem a superfície, tal que essa coleção é tal que a mudança de parametrização é sempre dada por um difiomorfismo cujo determinante jacobiano é positivo. E, finalmente, uma superfície se chama orientável, é aquela que admite um atlas coerente. Então, superfície orientável é aquela que possui um atlas coerente. Então, dois fatos a respeito de superfícies orientáveis. Primeiro, toda superfície
que pode ser definida como imagem inversa de um valor regular é orientável. Segundo, essa superfície aqui não é orientável. A superfície de dimensão 4 em R6 que não é orientável. A faixa de Möbius não é orientável. Como? A gente mostrou que esse átomo ele não é coerente. Aquele átomo que a gente É. Mas ainda a gente tem que mostrar que nenhum atlas que você goste é coerente. Então nós precisamos de um teorema. O teorema que nós vamos precisar diz o seguinte: se você tem numa superfície duas parametrizações, como é o que nós temos ali, não precisa ser as únicas, pode ter outros milhões de outras, mas você tem duas parametrizações, tais que a mudança de parametrização de uma delas para a outra, só essas duas, tem mudança de sinal no jacobiano, então acabou. Não é orientável. Nenhuma outra parametrização, nenhum outro atlas pode ser coerente. E aqui não precisa nem formar um atlas, mas você tem duas parametrizações. Em outras palavras, se você tem uma superfície de dimensão 2 no R4, no R3 não dá, porque em R3 não existem superfícies compactas não orientáveis. É um teorema que diz que toda superfície compacta, toda hiperfície compacta é orientável. Se só falta uma dimensão, se é compacta é orientável. Esse é um teorema. Está no curso que vai ter no verão, eu espero, de análise vetorial, com análise 3, tem esse teorema demonstrado. No terceiro volume desse livrinho aí. Tem toda a superfície compacta é orientável. Mas a sua pergunta é boa para esclarecer de uma vez por todas. Que não é por causa disso, porque essas duas parametrizações são incompatíveis, não é só por causa disso que elas são, que a superfície M aí, da matriz de 2 por 3 de posto 1, não é orientável. É por causa de um teorema que a gente vai ver que não é um teorema difícil, não. Bom, o que a gente tem que ver aqui é o seguinte: toda superfície que é definida como imagem inversa de um valor regular de uma aplicação diferenciável é necessariamente orientável. A recíproca só é verdadeira quando a codimensão é 1. Para a codimensão superior, a recíproca está muito longe de ser verdadeira e é delicada. A não veracidade não é um fato óbvio. Então, o teorema é o seguinte: seja M e Rm mais N uma superfície de dimensão N. Em Rm, portanto, de codimensão N. Se existirem N campos de vetores. Campos de vetores é uma terminologia que a gente usa, são funções com valores vetoriais. É tradicional chamar campo de vetor, campo de força, campo de magnético, vários campos. Vem da física esse nome. N campo de vetores. V1, Vn, contínuos. V1, V2, Vm, de M e Rm mais N. Tais que, primeiro, tais que para todo x pertencente a N,
V1 de x, Vn de x são Li. Basta dizer isso, não precisa não. São Li e ortogonais a dx de m. Quer dizer, então é o seguinte, eu tenho uma superfície M, eu vou desenhar a superfície M aqui em dimensão 1, para a gente desenhar o vetor, o campo de vetores V1 e o campo de vetores V2. Ok? Aqui, no caso aqui, eu só tenho espaço para desenhar um, porque não tem 4 dimensões. Eu não sei, ainda não aprendi a desenhar uma figura em 4 dimensões. Eu vou tentar, mas não consegui. Mas aqui, por exemplo, a gente imagina que M, que está desenhado aí como unidimensional, seja uma coisa de dimensão M qualquer. E aqui eu tenho isso aqui para cada ponto. Então, seja M uma superfície com a dimensão M. Se existirem N campos de vetores contínuos, que em cada ponto elas são linearmente independentes e ortogonais ao espaço vetorial tangente, então M é orientável. Esse é o caso das superfícies que são definidas como imagem inversa de valores regulares, que os gradientes das funções coordenadas são esses vetores aí. Então, isso é um teorema geral, mais geral. Mas isso é uma condição suficiente para a orientabilidade de M, mas não é necessária. Aí, com a dimensão 1, ela é suficiente e necessária. Por isso que a gente, quando quer mostrar que a faixa de Möbius não é orientável, a gente pega um vetor normal e desliza ele ao longo da superfície e volta ao contrário. Então, ele não pode estar definido, não pode ser contínuo, porque é esse ou é esse? Bom, então na próxima aula, depois da manhã, vocês estudem direitinho isso aqui, que é o que eu já disse, eu vou repetir cada vez mais. Eu sou apenas o auxiliar, o livro é que é o professor. Leiam o livro e se